Essa, sem dúvida, é uma das histórias mais dolorosas que já passaram por aqui. É uma história de uma mulher que confiou cegamente no homem que dividia sua cama e na mulher que a colocou no mundo. Mas nada disso foi suficiente para impedir a maior das traições, a do ex-marido e a da sua própria mãe, juntos. E o que parecia ser o fundo do poço é só o começo de um inferno emocional. Essa história não é só sobre traição, é sobre superação, renascimento e coragem de seguir, mesmo quando todos te viram as costas. E se você, que já passou por algo parecido, comenta aqui embaixo. Você perdoaria? Aproveita e se inscreve no canal, porque todos os dias nós teremos histórias reais e emocionantes aqui no canal. Vamos lá conferir. Antes de tudo, eu era uma mulher comum, feliz dentro do possível. Eu tinha minha casa, tinha meus filhos, um emprego estável e um marido que, até onde eu sabia, me respeitava. Eu nunca imaginei que minha vida desabaria de forma mais cruel pelas mãos de quem me deu a vida e pelos braços de quem eu confiava para vivê-la. A minha rotina era bem corrida, como a de qualquer mãe que trabalha fora. Eu acordava cedo, levava os filhos para a escola, ia para o trabalho, voltava, fazia janta, arrumava a casa. E nos poucos momentos que eu tinha de folga, eu gostava de conversar com a minha mãe, que sempre foi minha referência de força e resiliência. O meu marido, Caio, era o tipo de homem que todos elogiavam. Ele era trabalhador, simpático e muito prestativo. Era impossível imaginar que por trás daquele sorriso morava um mentiroso. Nós nos conhecemos bem jovens, nós casamos com pouco tempo de namoro e construímos juntos tudo o que nós tínhamos. E a minha mãe, ela era minha conselheira, o meu abrigo. Ela sempre me apoiou em tudo. Cuidou dos meus filhos como se fossem dela. E depois da separação dela com meu pai, ficou mais próxima de mim. Dizia que iria estar perto da filha era a sua forma de curar a sua solidão. Mas o que eu não sabia é que aquela proximidade toda tinha outro nome. Um nome que eu só descobriria mais tarde, bem tarde demais. Traição. O meu casamento com Caio não era perfeito, mas parecia bem sólido. Nós tínhamos nossas brigas, como qualquer casal, mas sempre encontrávamos um jeito de seguir. Ele era gentil, ele tinha paciência com nossos filhos e me tratava na frente dos outros como uma rainha. Quando a minha mãe se separou, ela veio logo morar conosco por um tempo. A ideia era ajudá-la a se reerguer, oferecer suporte. Ela tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo e eu sentia que era minha obrigação acolhê-la. E Caio, lógico que concordou sem pestanejar. Nos primeiros meses, tudo fluiu muito bem. A minha mãe ajudava com os meninos, né, cozinhava, limpava. Às vezes, ela e o Caio, eles ficavam conversando sozinhos na cozinha, enquanto eu colocava as crianças para dormir. E eu achava aquilo muito bonito, afinal era minha família, e qual é a esposa que não quer ver, né, a sogra se dando bem com o genro. Então, para mim, aquilo ali era muito bonito, né? Ver aquele relacionamento deles dois ali, de cumplicidade entre sogra e genro. E só que o tempo ele foi passando, eu comecei a notar alguns olhares estranhos. Risadinhas entre os dois quando eu entrava na sala, comentários que pareciam internos, piadas que eu não entendia. E eu tentava ignorar, mas algo dentro de mim começou a desconfiar. Mesmo assim, eu reprimia aquela desconfiança. Como é que eu vou duvidar da minha própria mãe? Como é que eu posso pensar que o homem com que eu dormia há anos seria capaz de algo tão repugnante? Então, era inviável para mim ter aquele tipo de pensamento. Então, eu me culpava bastante pela desconfiança que eu estava sentindo. E foi aí que começaram os outros sinais. Eu comecei a perceber que a minha mãe, ela se arrumava mais, mesmo para ficar em casa, passou a usar perfumes mais fortes, maquiagem durante o dia, roupas mais justas. E quando eu comentava,
Ela sorria e dizia que se cuidar era um ato de amor próprio. E eu que sempre a admirei e achei que era uma boa fase, né, depois do fim de um casamento tão conturbado. E Caio também mudou. Ele começou a chegar mais tarde, dizer que estava com muitas demandas no trabalho, e quando eu estava em casa, ele passava mais tempo no celular. E mesmo com a minha mãe ali do lado, ele nunca parecia incomodado com a proximidade. Pelo contrário, ele incentivava. Teve uma vez que eu saí com as crianças e quando eu voltei, os dois estavam na sala, sentados muito próximos. Quando eu entrei, eles se afastaram rapidamente. A minha mãe foi para a cozinha e Caio fingiu que assistia a algo. O meu coração naquele momento gelou. Eu tive uma sensação muito estranha, mas eu não tinha provas, mas algo ali estava fora do lugar. Tinha algo que estava acontecendo e era muito errado. Eu comecei a desconfiar das pequenas atitudes, as mensagens apagadas no celular do Caio, as mudanças de humor da minha mãe. Quando os dois estavam juntos, eu me sentia deslocada, como se fosse uma intrusa dentro da minha própria casa. Mas ainda assim, eu me calei e eu preferi confiar. Só que a confiança sem a vigilância às vezes vira cegueira, e eu estava completamente cega. Então teve uma tarde qualquer em que a mãe soltou uma frase e me fez gelar completamente. Nós estávamos sozinhas na cozinha, conversando sobre relacionamento, e ela disse: nem sempre a gente escolhe de quem vai gostar, sabia? Na hora eu ri, sem entender, e eu logo respondi: como assim, mãe? E ela disfarçou e disse que isso era uma reflexão, que era algo do passado. Mas aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Eu me perguntei: será que ela estava se referindo a alguém próximo? Será que. Não, não, é impossível. Eu imediatamente repreendi a minha mãe. Era minha mãe e era o meu marido. Eu não podia existir espaço para esse tipo de pensamento. E mais uma vez eu me recriminei. Ainda assim, naquele mesmo dia fui procurar o celular do Caio. E ele, na hora ele estava tomando banho e estava trancado. Ele nunca tinha colocado senha no celular. Isso me acendeu um outro alerta. Eu questionei e ele foi seco e bem duro. Tem gente aqui que anda mexendo onde não deve e eu não gosto disso. Eu passei a observar mais, testei conversas, falei coisas falsas para ver se chegavam ao Caio por outro caminho. E foi aí que eu percebi que sim, eles falavam entre si. As coisas que eu dizia só para minha mãe, o Caio citava depois e vice-versa. Era como eu vivendo dentro de um teatro e eu era a única sem saber o roteiro. O que me levou à verdade não foi a confissão, foi um descuido. Um dia eu saí bem mais cedo do trabalho e cheguei em casa sem avisar. Era por volta das 4 da tarde, as crianças estavam na escola e a casa estava extremamente silenciosa. E foi esse silêncio que me fez parar e escutar. A porta do meu quarto estava semi-aberta e eu ouvi risos. Risos baixos, abafados, e então a voz da minha mãe e a de Caio juntos. E lá dentro, meu coração começou a bater mais forte. As minhas mãos começaram a tremer e eu não queria acreditar, mas algo dentro de mim já sabia. Eu abri a porta e lá estavam eles, juntos, na minha cama. Eles riram quando me viram e depois se assustaram. A expressão de pânico no rosto deles foi a prova final. Não havia mais o que negar. A traição estava ali, nua e escancarada. A minha mãe tentou se justificar de tudo quanto foi jeito, e Caio só ficou em silêncio. Eu não gritava, eu não chorava, eu só desmoronei por dentro. Me sentei no chão, ali mesmo no corredor, e abracei os meus joelhos e senti que minha alma saía do meu corpo. Era como se tudo o que eu acreditava tivesse morrido ali, naquele instante. Não havia dor maior do que ser traída pelas duas pessoas que mais
amei na vida. Nos dias que se seguiram, eu entrei em um estado de choque. Eu fiquei em completo transe. Eu dormia pouco, comia menos ainda, olhava para os meus filhos e eu me perguntava como eu vou contar a verdade para eles? Como eu vou explicar que a avó destruiu a família deles? Como é que eu vou explicar que o pai traiu mais do que um voto de fidelidade? A minha mãe tentou me procurar diversas vezes, bateu várias vezes na minha porta, deixou vários bilhetes e eu não atendia, eu não lia. Caio se mudou 2 dias depois, levou as roupas e partiu como se nada tivesse acontecido. Nem um pedido de perdão, nenhuma palavra. As pessoas da família começaram a comentar. Alguns me ligaram para perguntar se era verdade o que eles estavam sabendo. Outros apenas se calaram, como se não quisessem se meter. E eu só sabia sentir vergonha, não por mim, mas por ter acreditado tanto, por ter defendido tanto os dois por tanto tempo. A dor me tirou da rotina, eu pedi licença do trabalho, eu me isolei completamente. Eu me tornei uma sombra de mim mesma e a casa ficou silenciosa. As paredes gritavam. O cheiro do perfume da minha mãe ainda estava em todo canto, até no meu banheiro. A camisa do cair do armário, tudo era um gatilho. E o pior era saber que eles não viam problema algum. Viviam como se nada tivesse acontecido. Como se a dor que eu sentia fosse apenas a consequência de eu ser fraca demais. O luto. O luto, essa é a palavra, porque a traição de dois pilares da sua vida é como perder alguém para a morte. Mas a pessoa ainda está lá, viva, e passa por você na rua. Manda mensagens, respira o mesmo ar e você não consegue esquecer, porque não há enterro para aquilo que sangra em silêncio. Eu passei semanas sem conseguir sair de casa. Meus filhos ficaram com a minha tia por alguns dias, porque eu já não conseguia nem levantar da cama. Eu chorava sozinha até não ter mais lágrimas. Eu gritava sem som e perguntava: Deus, aonde foi que eu errei? O que eu errei? Como foi que eu errei? Ninguém me preparou para ser traída, nem pela minha própria mãe. Ninguém te ensina como superar isso. E o Caio? Ele postava fotos sorrindo, fingindo uma vida perfeita. Ele chegava até a publicar nas redes sociais: a verdade liberta. E eu só queria vomitar. Eu comecei a pensar em sair da cidade, em sumir de vez, e recomeçar longe de tudo e de todos. Mas então eu lembrei dos meus filhos. Eles ainda me tinham. Eu, mesmo despedaçada, eu ainda podia ser abrigo para eles. Eu não podia deixá-los órfãos de mim. Foi quando eu decidi buscar por ajuda. Procurei uma psicóloga. Na primeira sessão eu chorei tudo que eu mal conseguia dizer o meu nome. Mas aquele foi o primeiro passo para que eu pudesse voltar para mim mesma. Pouco tempo depois, a minha irmã me ligou extremamente furiosa. Ela disse que viu minha mãe no centro, de mãos dadas com o Caio. Os dois agindo como se nada tivesse acontecido. Eles estavam sorrindo, comprando pão juntos, como se fosse um casal daqueles de comercial de margarina, sabe? A vizinhança toda já estava sabendo e começaram a inventar as versões, como sempre acontece. Algumas diziam que eu sabia de tudo e que eu aceitei. Outras, que o Caio sempre gostou da minha mãe e que o casamento foi um erro desde o início. E eu era errada da história, a louca e a desequilibrada. A minha mãe contou para algumas pessoas mais próximas que não escolheu se apaixonar e que o amor acontece. Caio dizia que o nosso casamento estava morto fazia muito tempo e que foi só uma questão de tempo até o verdadeiro aparecer. Mas ninguém sabia que ele dormia comigo até uma semana antes, que eu era a pessoa que lavava a roupa dele, que preparava o café, que segurava a mão dele nas crises de ansiedade. Ninguém via os bastidores.
sua vitrine. E aos poucos eu entendi. Eles estavam reescrevendo a história e apagando meu nome. E só havia uma forma de impedir isso, recuperando a minha voz. Eu comecei a escrever. Eu escrevia num caderno, depois em outro, e contava a minha história com detalhes, como se estivesse me ouvindo pela primeira vez. Era como vomitar a dor, página por página. Esse era meu jeito de existir e de não enlouquecer. A psicóloga me ajudava a entender que a culpa não era minha, que confiar na mãe e no marido não é ingenuidade, era amor, e que eu era apenas uma vítima, não do acaso, mas de dois egoístas que pensavam apenas neles mesmos. Eu voltei ao trabalho, eu voltei a cuidar dos meus filhos, eu me reorganizei financeiramente, eu comecei a colocar meu nome em primeiro lugar. Cortei contato com os dois. Eu bloqueei, apaguei as fotos e mesmo assim ainda doía muito. Aos poucos, a dor virou uma cicatriz. De vez em quando, ela ainda sangra, mas não dói mais como antes. E um dia desses, eu vi algo que me surpreendeu. Caio, ele estava sozinho numa praça, com uma expressão completamente vazia. Era como se ele tivesse perdido e o controle da narrativa que ele criou tinha caído por terra. E naquele momento eu senti algo que eu jamais imaginei sentir. Eu senti pena dele. Pena. O romance de novela entre Caio e a minha mãe não durou o tanto tempo quanto eles planejaram. Durou apenas alguns meses. E logo começaram a vir os boatos de que ela já estava morando sozinha de novo. E ele andava sumido das redes sociais. Eu descobri por terceiros que os dois brigavam constantemente e que minha mãe dizia que ele era um homem ingrato e, e ele acusava de manipulação. O amor perfeito deles desmoronou quando perceberam que estavam juntos pelos motivos errados: fuga, carência e ego. Eu não comemorei, eu não vibrei, mas dentro de mim houve uma confirmação. A verdade sempre encontra o caminho. E quem constrói castelo em cima da dor alheia, cedo ou tarde, vê tudo ruir. A minha mãe me procurou, ela enviou cartas, ela pedia perdão, ela dizia que estava arrependida, que se perdeu em meio à carência. Eu li as cartas, chorei e depois queimei a carta no quintal lá de casa. E não por ódio, mas por respeito à minha dor. O perdão viria, mas não para ela. Primeiro, eu precisava me perdoar por ter me silenciado por tanto tempo. Eu comecei a redescobrir quem eu era antes de tudo. Eu voltei a dançar, a ler, a pintar as unhas de vermelho. Eu comecei a sair com as minhas amigas, a rir alto, a me olhar no espelho sem vergonha. E pela primeira vez em anos, eu me vi como mulher, e não apenas como esposa e mãe. Eu levei os filhos para viajar. O sonho deles era conhecer o mar, algo que eu sempre quis fazer, e ver o sorriso deles, livre, leve, me devolveu o fôlego, porque eles estavam bem, e se estavam bem, eu podia me reconstruir. Eu me inscrevi num curso, eu mudei o corte do meu cabelo, troquei toda a mobília da casa, então cada mudança era uma pequena vitória para mim. Era como se eu estivesse tirando aos poucos o cheiro deles, das paredes e de cada cômodo daquela casa. A minha autoestima voltou, e com ela a consciência de que eu merecia mais, eu merecia muito mais. E o que eu vivi nunca mais se repetiria. Mas o mais importante, eu entendi que eu não precisava de ninguém para ser inteira. Com o tempo, algumas pessoas da família começaram a dizer que já era tempo de eu perdoar, que mãe é mãe, que ele era o pai dos meus filhos, e que já passou, mas ninguém vivia as minhas noites em claro, ninguém enxergava as cicatrizes que ainda ardiam, não existia prazo para perdoar quem te apunhala pelas costas. Ninguém sabia o que eu estava passando, ninguém sabia das minhas dores.
A minha mãe começou a aparecer em encontros da família como se nada tivesse acontecido. Ela sentava, conversava, ria. Alguns a tratavam com naturalidade e eu preferia me afastar. Não por falta de respeito, mas por respeito por a mim mesma, a minha saúde mental e ao que ainda estava sendo reconstruído. O Caio, ele também tentou se reaproximar. Ele usava os filhos como desculpa, tentando retomar diálogos como se fôssemos adultos. Mas eu não queria conversa. Cada palavra dele era um gatilho. Era um lembrete de que eu me entreguei para alguém que enxergava o amor como conveniência. Eu comecei a me sentir pressionada, como se o meu silêncio e minha ausência fossem mais incômodos do que a traição que eu sofri. Mas eu aprendi a manter o meu limite e principalmente a entender que perdão não é reconciliação, é libertação, e eu ainda não estava pronta. Perdão não é obrigação, é escolha. E naquele momento a minha escolha era seguir em frente, mais longe dele, bem longe deles. Alguns anos depois eu conheci uma pessoa. Ele era diferente, ele era calmo, ele era gentil e não invadia o meu espaço. Ele me respeitava bastante. Ele era como se tivesse feito para lidar com pedaços quebrados. E ele nunca tentou colar nada. Ele só me ofereceu tempo, silêncio e seguro. No momento, eu fui bem resistente, né, com aquele carinho. Qualquer carinho que me causava medo. Tudo que ele fazia me fazia eu me sentir insegura. Um simples elogio me fazia desconfiar. Eu achava que por trás daquele sorriso existia uma armadilha. Mas com o tempo, eu fui me permitindo um pouquinho a cada dia. Ele conheceu meus filhos, respeitou meu ritmo, me incentivou a falar, mas ele nunca me forçou a nada. Pela primeira vez, eu estava com alguém sem precisar deixar de ser quem eu era. E isso me curava mais do que qualquer terapia. Ainda me lembrava que do passado e ainda doía muito, mas já não sangrava. E isso já era muita coisa. Eu estava me reconstruindo, ainda com rachaduras, mas com as raízes mais fortes do que nunca. Eu descobri que o amor ele não dói. Quem ama, cuida, não destrói. Em um domingo qualquer, eu fui ao mercado. Eu estava sozinha e lá estava ela, a minha mãe. Ela estava envelhecida, abatida, sozinha. Ela me viu, baixou a cabeça e não me disse nada. Eu também não falei, mas por dentro eu já não sentia raiva, eu só sentia um vazio. Depois daquele encontro, eu percebi que não precisava mais de respostas. Eu tinha passado anos tentando entender por quê. E a verdade é, às vezes, não tem resposta. Gente má simplesmente faz coisas más. E ponto. Dias depois, eu recebi uma carta dela. Dizia que estava doente, que queria me ver, que se arrependia, que ela não dormia mais à noite e que perdia o fôlego só de lembrar do que me fez. Eu reli aquela carta umas 10 vezes e pela primeira vez eu chorei por ela e não por mim. Eu entendi que ela também era uma mulher ferida, que fez escolhas horríveis e que agora carregava o peso disso. Mas isso não mudava o que eu passei. Só me fazia olhar com menos rancor e com mais compaixão. Eu guardei aquela carta e com ela eu enterrei o ódio. Por quem, porque quem carrega rancor morre um pouco todos os dias. Hoje eu olho no espelho e eu vejo outra mulher. Uma mulher que enfrentou o impossível, que foi traída por quem mais amava, que gritou sozinha no escuro, mas que escolheu viver, que escolheu não se transformar na amargura que recebeu. Eu tenho meus filhos do meu lado, eu tenho um novo amor, um novo ciclo, uma nova paz. Mas o que eu mais tenho é amor próprio.
aquele que me faltou durante anos e que hoje me veste da cabeça aos pés. O meu ex, ele segue sozinho, e a minha mãe, ela vive reclusa. E eu não desejo o mal deles, eu desejo consciência. E que jamais façam contra a mulher o que fizeram comigo, porque não há dor mais profunda do que ser traída dentro do nosso próprio lar.